Olá. Nessa série, o cientista espiritual André Luiz, eu estou falando ainda da reencarnação do Sigismundo. Eu poderia estar falando, mas eu prefiro ler como o André Luiz escreveu, porque eu acho que o mundo acadêmico vai precisar, no futuro, ler como o André Luiz escreveu. Por isso que eu estou lendo um pedaço. Lógico, não vou ler tudo, porque é grande, mas eu estou lendo os pedaços porque vai ser importante esse entendimento. Então, nesse vídeo, que nós vamos ver ainda do livro Missionário da Luz, ainda na 10ª edição, na página 236, 238. Olha o que é que o André já fez a reencarnação, o Alexandre foi, e ele volta lá na casa. Então, ele diz o seguinte: no dia imediato, logo depois, do outro dia, logo que descansei dos meus quefazeres cotidianos, atinente à tarefa comum, regressei ansioso ao lado de Raquel. Era noite alta, encontramos ali o amigo, o fiel de Sigismundo e os espíritos construtores. Estava lá o mentor e os espíritos construtores, vários, operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões de entidades superiores. Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. Apuleio, o chefe dos construtores, recebeu com muita amabilidade, lógico, conhecia ele. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente, embora mantivesse o corpo em posição de repouso. Estava superexcitada, inquieta. Nossa irmã Raquel, esclareceu o diretor, começa a sentir o esforço da adaptação. Por enquanto, durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele, por agora, terá um sono reduzido, até que se forme o folheto brastodérmico. Brastodérmicos, os folhetos. Ele está dizendo que esse folheto é muito importante e ele vai. Olha as informações que ele vai dando. É o serviço inicial do feto. E não podemos dispensar a cooperação ativa. Observei, interessado, a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com exatidão devida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho, bem-humorado, reclama as bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Ele compara com um prédio, tem que fazer as bases com muito cuidado. Reconheci que o serviço de segmentação celular, olha bem, serviço de segmentação celular e reajustamento dos corpúsculos dividido no modo do corpo perispírito, em redução, era francamente mecânico, obedecendo à disposição natural do campo orgânico. Tinha parte que é mecânica, não depende dos espíritos. Mas toda entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético de generosas entidades em serviço, dando-lhe a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. No intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apuleio, que é o chefe, explicou, dizendo-me atenciosamente, olha o que ele vai dizer,
Temos grande responsabilidade na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião, na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, perseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas, ao excesso de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparada na responsabilidade, na compreensão para esse mistério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhe a resistência aos projetos de fuga do dever, quando essa fuga representa mero capricho de irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto não se tratando de luta aberta contra os nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecido da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados retrocedessem nas decisões espirituais, perseveraram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-lo entregue à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos, absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras, quando não procederam de semelhante modo no presente, sequioso de satisfações egoísticas, agirem assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhe é peculiar. Nesse último caso, experimenta dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos das leis de Deus. Olha o que ele está dando informações, muitas informações que ele está dando aí, inclusive a parte dele e a parte que é do automatismo celular, aquilo do automatismo que já vem treinando desde lá de baixo, nas plantas, nos animais, do homem, ele tem. Mas fora disso, diante do espírito reencarnante, que precisa agora de trabalhos especiais, ele tem os técnicos, e os técnicos vão influenciando uma série de coisas, desde o momento ali, primeiro, tem uma série de trabalhos que os técnicos vão exercer. Pelo menos nos 21 dias primeiros é muito importante o trabalho que eles vão fazer, assim os espíritos dizem para o André Luiz. Vamos seguir essa sequência do André Luiz, da reencarnação do Sigismundo. Até o próximo encontro nosso.